Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos dar início, então, à live com o Fernando Ferreira. O Fernando Ferreira, ele é estrategista-chefe e head do Research da XP Investimento. Foi analista, né, de ações de empresa do setor de consumo, agronegócios, mineração, siderurgia. E você me corrija se eu estiver falando alguma coisa que está errada, tá? Estratégia no Bank of America Merrill Lynch. Trabalhou por 16 anos aí na instituição. Sua última posição antes da XP foi em Londres, cobrindo o setor de consumo e bebidas na Europa. O Ferreira ele é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e credenciado CFEI. E foi considerado um dos melhores analistas do mundo, de ações do mundo pela revista institucional Investor, por vários anos seguidos. Então, agradecer aí a presença. É um tema que muita gente está realmente curioso e na expectativa de saber o que vai acontecer, né? Como e onde investir em 2021. Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo, um ano que veio aí seguido de uma pandemia, o que nos aguarda em 2021 e o que esperar de 2021 em relação aos nossos investimentos. Passar a palavra para o Ferreira. Desde já agradeço, Ferreira, por ter aceitado o convite de participar aí com a Aspen desse evento que o pessoal estava aguardando bastante. Obrigada. Legal. Não, obrigado a vocês pelo convite. Obrigado a todos por estarem dedicando uma hora do seu dia para ouvir a gente falar um pouquinho do cenário. A gente tem um time hoje na equipe de conteúdos, né, de research, ali, de pesquisa da XP, de mais ou menos 45 pessoas, que estão divididas entre analistas de ações, né, pelos principais setores da Bolsa, analistas de renda fixa, macroeconomia, né, a gente tem um time grande de macro, né, liderado pelo Caio Megali, analistas políticos, temos 8 pessoas que olham só para política, time editorial, influencers, etc., e um time de internacional, né, que olha para BDRs, olha para o que está acontecendo lá fora. Então, o meu papel como estrategista é trazer um pouco de tudo dessa inteligência que está sendo criada pelo time e trazer isso de uma forma simples e objetiva para que todo mundo consiga entender qual que é a visão da XP desses diferentes temas, né? Muita gente pergunta, né, o que faz um estrategista. Eu já queria começar falando um pouquinho o que é o meu trabalho aqui. A gente publica todas as nossas análises no nossa plataforma de conteúdos, no nosso site, que eu vou deixar o link aqui para vocês, mas é bem facinho, né? conteúdos.xpi.com.br. Não precisa nem se logar na área de cliente, é aberto. E lá tem todos os relatórios, todas as análises que a gente faz abertas, né, para todo mundo, as carteiras recomendadas, enfim, estão tudo lá, tá? Então, para quem quiser acompanhar depois o trabalho que a gente faz, sugiro bastante que acompanhe a plataforma de conteúdos, que é mesma análise, mesmos relatórios, tudo igual que a gente faz para os clientes institucionais também, para os fundos, né, para as assets. Então, é um conteúdo de altíssima qualidade, tá? Bom, a ideia, né, que eu tinha combinado é da gente passar uma apresentação aqui falando de cenário, né, falar um pouquinho do cenário que a gente enxerga para 2021, quais as principais oportunidades e riscos. Então, a ideia é que eu fale por 20, 30 minutos e depois a gente abre para perguntas. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas por aqui, enfim, tem um botãozinho aí do chat também para enviar perguntas para a gente fazer, né, o mais interativo possível. Mas começando com a nossa visão aqui estrutural para o ano, e aqui eu não estou falando de curto prazo, né? A gente pode entrar na visão de curto prazo também na parte de perguntas e respostas. Estou falando um horizonte aqui para o ano como um todo. A visão ela é positiva, né? A gente tem uma visão construtiva para preços de ativos esse ano, e eu vou dar as principais razões, né, por trás disso. A primeira razão é a recuperação do crescimento, né? Então a gente vem recuperando o crescimento econômico no Brasil e no mundo, né, desde da segunda metade do ano passado. E essa recuperação de crescimento deve fazer com que o mundo cresça acima de 4% esse ano, os Estados Unidos devem crescer acima de 5% esse ano, a China deve crescer entre 8% e 9%, né? O Brasil deve crescer um pouco menos do que isso, a gente espera que o Brasil cresça 3,4%, um pouco menos do que o restante do mundo, mas ainda assim um crescimento bastante robusto, né? Esse crescimento de PIB sólido,
ele deve suportar um crescimento de lucro das empresas bastante robusto, né? Então, quando você olha essa tabelinha que está aí embaixo, isso é a estimativa de consenso, né, do mercado, dos analistas de mercado para os principais setores da Bolsa, e quanto que o lucro deve crescer em 2021 e 2022, em ano contra ano aqui, né? Você vê que o lucro em 2020 despencou das empresas, né? Esperado, dado o tamanho do choque econômico da pandemia, e em 2021 a expectativa é que os lucros cresçam forte, né? Acima de 100% de crescimento de lucro, mas aqui tem um problema de base, né? A base está muito baixa, mas o ponto é que mesmo quando você olha para 2022, para o ano que vem, a gente deve ter um crescimento de lucro de 2 dígitos, né, para as empresas da Bolsa. Se isso se confirmar, né, isso significa que a Bolsa pode continuar andando, ou seja, pode continuar subindo de preço, sem necessariamente ficar mais cara, né? Porque, vamos lembrar que no médio e longo prazo, o que define o preço de uma ação é o lucro que aquelas empresas estão gerando, né? A quantidade de caixa que elas estão gerando, qual a quantidade de lucro que elas estão gerando. Então, no médio e longo prazo é importantíssimo, né, que as empresas cresçam, que elas gerem mais lucro, né? Porque isso justamente é o que vai determinar o preço da ação delas no médio e longo prazo. No curto prazo, tem um monte de coisa que impacta o preço da ação, né? Tem notícia política, aí tem, né, o que aconteceu lá fora, enfim, tem infinitas coisas. Mas no médio e longo prazo é uma coisa só que define, né, para onde vai os preços das ações, por isso que a gente acompanha bastante isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, desde novembro até aqui, né, a Bolsa subiu 30% quase, um pouquinho menos agora, mas arredondando 30%, e não ficou mais cara, né? A relação preço sobre lucro da Bolsa, na verdade, caiu de novembro até aqui. Por que ela caiu? Porque as estimativas de lucro, na verdade, subiram até mais rápido do que né, o preço, o valor das ações. Então, acho que isso é um ponto importante para fazer, né? Porque quando você olha a Bolsa 120 mil pontos, realmente assusta, né? Todo mundo fala, pô, subiu demais. Aí a gente pode falar um pouco de curto prazo, mas acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é isso, a questão do crescimento recuperando. Segundo motivo, não menos importante, mas também muito relevante, é que a gente deve continuar vendo um nível de estímulos no mundo muito grande, né? Então, em 2020, por conta da pandemia e do choque econômico, a gente viu mais de 20 trilhões de dólares sendo injetados nas economias, né, no mundo todo, ou via, né, programas de governo, né, os incentivos fiscais, ou via né, aumento de impressão de dinheiro mesmo, né, incremento monetário por parte dos bancos centrais. 20 trilhões de dólares é muito dinheiro, né? A gente está falando de mais de 20% do PIB global em dinheiro novo sendo injetado nas economias, né? E isso aqui é um dinheiro que vai continuar na economia, ele não vai embora, né, esse ano. E para 2021, a expectativa de vários bancos lá fora é que você vai ter mais de 8 a 10 trilhões adicionais de novos estímulos, né, sendo dados em 2021. O próprio governo Biden está tentando aprovar um novo programa de quase 2 trilhões de dólares. O Fed, o Banco Central Americano, eles estão comprando mais de 100 bilhões de dólares, né, de ativos no mercado todos os meses, ou seja, quando ele compra título, ele dá dinheiro de volta para o mercado, então é uma injeção de dinheiro, né, que o Banco Central Americano está fazendo, é mais de 100 bi né, por mês, e eles estão dizendo que vão continuar fora, né, Europa, Japão, enfim, fora outras várias economias que vão continuar dando estímulos em 2021. A grande diferença dos estímulos esse ano para o ano de 2020 é que em 2020 esses estímulos vieram para cobrir um buraco na economia, né? Você teve um choque econômico enorme e esses estímulos ajudaram a tirar a economia do mundo daquele buraco enorme como efeito da pandemia. Esse ano, a economia está em recuperação e você está dando mais estímulos em uma economia em recuperação. Então, eu até tenho dito que assim, isso é um cenário explosivo para preços de ativos, né? Então, assim, não me surpreende, a gente vai falar um pouco na parte de riscos, mas não me surpreende o fato de que a gente está vendo vários
excessos no mercado, né? Vários preços de ativos descolando completamente dos fundamentos, né? Porque é isso, você tem muito dinheiro de graça no mundo, né? Muito dinheiro fácil sendo injetado e essa liquidez global vai continuar muito elevada. O que a gente mostra nesse gráfico aqui embaixo é que o Brasil, né, foi um dos países que mais deu auxílio, mais deu estímulo fiscal em 2020, né, como percentual do PIB, principalmente entre os países emergentes, né? Entre os emergentes, o Brasil está ali no topo de quem mais deu auxílio. Isso fez com que a nossa dívida subisse demais, a gente está com um orçamento muito próximo do teto de gastos, e no Brasil a gente não tem mais espaço para ficar dando mais auxílios, porque a gente já bateu ali no limite do teto de gastos, a gente está com uma dívida PIB próxima a 100%. Então, no Brasil, falar de novos estímulos significa mercado reagir mal, né? O dólar sobe, o DI futuro sobe, a bolsa cai, porque o mercado começa a se preocupar no Brasil com a questão do endividamento e essa questão fiscal. Lá fora, no mundo, ainda não é o caso, né? O mercado ainda gosta das notícias dos estímulos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora começou a ter uma discussão, será que já não estamos dando estímulos demais? Será que a dívida no mundo não está subindo demais? Enfim, mas começou agora essa discussão, né? Depois de vários e vários trilhões aí que foram injetados. Mas aqui no Brasil essa discussão já tem pelo menos 6 meses, né? Que o mercado reage mal, porque a gente, né, entre os emergentes, foi um dos que mais gastou em 2020. Só que um dado interessante para comprovar esse fato aí da liquidez global em excesso é o fato de que hoje você tem 18 trilhões de dólares, quase, em títulos de dívida no mundo com juros negativos, né? Juros abaixo de zero. Então, praticamente toda a dívida soberana na Europa está com juros abaixo de zero, no Japão também praticamente toda a dívida. Você tem países emergentes, né, na Europa emergente, com dívida né, dos governos abaixo de zero também, porque é isso, né, os bancos centrais emitem dinheiro novo, esse dinheiro novo compra títulos dos governos, né, compra renda fixa, os títulos soberanos dos governos, e isso amassa as taxas, né, as taxas vão lá embaixo e passaram, né, abaixo de zero até. Que era uma novidade alguns anos atrás, já faz tempo que não é mais novidade, né? Você tem aí, como eu estou mostrando, 18 tri de dólares em títulos com juros negativos. Qual que é a consequência disso, né? A consequência é que se você vai investir hoje na renda fixa lá fora, e você está garantido que vai perder dinheiro, né? Se você segurar aquele título até o vencimento, o juro abaixo de zero, está garantido que você vai perder dinheiro segurando até o vencimento. Então, isso tem feito com que os alocadores de capital, sejam eles fundos ou pessoas físicas, etc., sejam sendo empurradas para fora da renda fixa, né? Quando as pessoas são empurradas para fora da renda fixa, que é um cenário parecido com o do Brasil, mas no Brasil, né, a gente não chegou lá nos juros abaixo de zero, mas os nossos juros A2 é um juros bem baixo, né, para o nosso histórico. As pessoas vão comprar ativos reais, né, que são aqueles ativos que os bancos centrais não conseguem imprimir, ativos que não sejam moeda, né? Então as pessoas compram ações, né, porque ações você está comprando um pedaço de uma empresa, né? As pessoas compram imóveis, terras, né, que se traduzem em fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários também subiram por conta dos preços, né, de imóveis subindo. As pessoas compram commodities, né? Então você vê todas as commodities subiram muito nos últimos meses, então, né, desde o minério de ferro até o petróleo, né, que tinha ficado bem para trás em relação aos outros commodities, voltou bem para níveis quase pré-pandemia. As commodities agrícolas, né, soja, milho, enfim, tudo subiu bastante por conta disso, né? O pessoal sai de dinheiro e vai comprar ativos, né? E commodities são ativos que a oferta é limitada. Até as criptomoedas, né, subiram muito em cima desse mesmo cenário, né, de pessoal falando, olha, as moedas vão perder valor, e saiu todo mundo correndo para comprar o Bitcoin ano passado, né, que subiu 300%. Então, eu falei desses dois motivos, né, o crescimento recuperando e a liquidez global que vai continuar bem grande. O terceiro motivo é
que o fato de que mercados emergentes, né, que a gente tinha ficado longe dos holofotes dos investidores globais, agora a gente voltou para os holofotes dos investidores. E tem entrado muito dinheiro de novo no Brasil, principalmente na Bolsa, né, nem tanto na renda fixa, porque a gente está pagando um juros muito baixo, né? Nossos juros hoje é metade dos juros no México e na África do Sul, então não tem porque o investidor global vir aqui comprar nossa renda fixa, né? Ele vai para outros países, mas na Bolsa não. Na Bolsa a gente está vendo entrada recorde, né, de investidor estrangeiro, que é esse gráfico aqui embaixo da direita mostra. Ele é bem volátil, mas é a entrada diária, é o fluxo diário de investidor estrangeiro na Bovespa, na B3. Né? E você vê que esse ano, só esse ano, se você somar isso daqui, dá mais de 30 bi de reais, né, de entrada de investidor estrangeiro. E o que eles estão olhando no Brasil? Eles estão olhando que é um país que o mercado que ficou muito para trás, né, em relação a outros mercados, tanto emergentes quanto desenvolvidos, e é um país que se beneficia muito dessa alta de commodities, né, essa alta de commodities, essa recuperação dos bancos, que é 50% do nosso índice. Isso tem atraído de novo o fluxo de investidor estrangeiro. Né? Então, o Brasil, apesar da nossa economia não ser tão relacionada com commodities, a nossa bolsa né? Por conta de Petro, Vale, Gerdau, né? Todos esses papéis. Então, isso tem atraído de volta o investidor estrangeiro. O único ativo que nos parece um pouco estranho onde está o preço é o câmbio. Né? O câmbio, o dólar, tá acima de onde o fundamento indicaria que o câmbio deveria estar. Né? Então, assim, o fundamento, quando a gente olha para a balança comercial do Brasil batendo recordes, a gente olha para fluxo de estrangeiro voltando a investir no Brasil, né? A gente olha a conta corrente brasileira também melhorando bastante, os modelos dos nossos times de economia indicam que o câmbio deveria estar mais próximo de R$5, né? Nossa projeção para final desse ano é R$4,90. Por que não está lá? Porque você tem um prêmio de risco ainda elevado, né, sendo embutido no câmbio, por conta dos riscos, né, relacionados ao Brasil, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas a gente sabe muito bem, né, que o risco fiscal, o risco político, enfim, todos os riscos que a gente conhece bem, tem feito com que o câmbio fique acima, né, aí de onde o fundamento indicaria que o câmbio deveria estar. Né? Na Bolsa, né, a gente tem um target de 130 mil pontos para a Bovespa para o final do ano. Aí você fala, pô, Ferreira, mas a Bolsa está 120 mil já. Né? Então, não é uma valorização muito pequena, né, assumir que vai para 130 mil pontos só. E o que a gente tem dito é o seguinte, olha, não assuma que a Bolsa vai andar em linha reta, né? Porque não vai. Quando você pega um movimento de novembro até aqui, né? Desculpa, está passando um avião. Quando você pega um movimento de novembro até aqui, a bolsa subiu 30%, praticamente em linha reta. Né? Se você anualiza esse movimento, você assume essa mesma rally da bolsa vai continuar igual por 12 meses. Num período de 12 meses, você chega numa alta de 220%. Que a gente não espera que vai acontecer, obviamente. Né? A gente não espera que a bolsa vá subir tanto assim. Poderia, mas não é o que a gente espera. Então, o ponto é, não assuma que a bolsa sobe sempre em linha reta, o mercado corrige, o mercado tem, né, tem períodos que consolida de preço, etc. Então, acho que esse é o ponto que a gente faz aqui para as pessoas lembrarem, né, que renda variável, você tem que ter uma visão de médio e longo prazo, né, aquele dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, e que no curto prazo pode ser sim que a bolsa corrija de preço em algum momento. Né? A gente está até vendo o mercado um pouco mais volátil nos últimos dias, que eu posso falar mais sobre isso à frente, mas acho que essa é a mensagem que eu queria trazer aqui. Na Selic, a gente está esperando que a Selic feche o ano a 3,5%, então esse slide a gente tem que atualizar, na verdade, mudou depois aí do Copom, né, essa semana, e ano que vem 4,5% em vez de 4%. Então, muita gente também me pergunta, Ferreira, essa alta da Selic que vocês estão esperando, você acha que pode mudar o cenário para a renda variável, ou a gente tem que continuar a renda fixa, né, porque os juros vão voltar a subir no Brasil?
Minha resposta é a seguinte, olha, ainda vai ser um nível de juros muito baixo, né? A gente fechar esse ano com 3,5% de juros ainda é abaixo da inflação, né? Então, você ter muito dinheiro em caixa atrelado ao CDI ainda vai fazer com que você perca dinheiro em relação, né, à inflação. Então, o que a gente mostra, né, nas nossas carteiras, a gente tem lá mesmo para o investidor moderado de risco, né, que é o perfil ali no meio dos perfis de risco, a gente indica pelo menos 20% de renda variável, entre renda variável Brasil e renda variável global. Então, o ponto é, mesmo para os investidores que não estavam acostumados a tomar risco no passado, a gente tem que ter, a gente tem que estar mais acostumado com volatilidade, tem que estar mais acostumado com tomar mais risco nas nossas carteiras, com prazo maior, justamente porque deixar o dinheiro no CDI é garantido que você vai perder dinheiro para a inflação. Né? Então, vale a pena. Óbvio que você tem que deixar aquele dinheiro da reserva de emergência, que é aquela liquidez que você vai precisar para os próximos 3 a 6 meses. Né? Mas, além disso, não é o recomendado. Bom, vamos falar um pouquinho de riscos, aí eu abro para perguntas e respostas. Um pouquinho sobre os riscos. Né? O primeiro, como eu falei, da recuperação econômica, recuperação de lucros das empresas, obviamente que também é o principal risco. Né? E se essa segunda onda que a gente está vendo for tão, né, impactar tanto quanto impactou em Manaus, né, essa nova cepa que vem por aí, o Brasil né, ainda não tem a vacina, apesar de ter feito um catch-up, uma aceleração da vacinação rápido, né, esse mês. O Brasil tem estrutura para vacinar a população inteira, né, muito país desenvolvido não tem. A gente não tem todas as doses necessárias para vacinar a população inteira, né? Então, esse é um risco que a gente tem que monitorar de perto, porque caso essa recuperação econômica seja postergada, isso vai, né, trazer uma revisão de cenário para baixo, de PIB, de crescimento das empresas, enfim, vai trazer uma correção de estimativas de cenário, né, do mercado como um todo. Então, aqui é um risco que a gente está olhando bem de perto, né, como se dá essa recuperação econômica. O segundo motivo, aqui eu separaria esse risco 2 na verdade são 2 diferentes, né? Estou falando de superaquecimento, tanto o superaquecimento dos mercados quanto o superaquecimento da economia. Começando pela economia, o que eu quero dizer com isso? É um superaquecimento que leva à inflação. Né? Como você tem muito dinheiro sendo jogado nas economias, esse fantasma da inflação voltou não só no Brasil, mas lá fora também. Né? Existe uma discussão se a inflação não vai subir demais lá fora, se em algum momento pode sair do controle, porque hoje você está dando cheque direto para as pessoas, né? E o Biden quis subir esse cheque até para $2.000, né, por pessoa, e as pessoas vão gastar, né? Então, isso é inflacionário, e caso a inflação no mundo como um todo suba bem rápido, isso pode alterar aquela política dos bancos centrais de juros zero e de injetar muito dinheiro nas economias. Eles podem ter que mudar essa política, começar a subir juros, né, começar a tirar esses estímulos, que não é o cenário base de ninguém. Né? Aqui no Brasil, como você vê nesse gráfico abaixo, o IPCA, né, subiu bem, e a gente espera que ele vá continuar subindo e vá passar da meta do Banco Central, do teto da meta, né, no metade desse ano. Mas a gente espera que, como o Banco Central vai começar a subir juros no Brasil, e grande parte dessa alta da inflação se deu por um choque de oferta, né, que faltou produto no momento que a demanda recuperou muito rápido, a gente acha que essa inflação começa a arrefecer na segunda metade desse ano aqui no Brasil. Mas é para ficar de olho, obviamente, né? É um risco também no Brasil, esse cenário inflacionário, porque pode forçar o BC a subir juros mais do que o nosso cenário básico. Né? Então, é algo que a gente vai ficar muito de olho, a inflação, tanto aqui quanto lá fora. Outro risco aqui do superaquecimento dos mercados é aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Né? Você começa a ver vários excessos, né, de preços saindo completamente da realidade. Né? A Tesla subiu 900% ano passado, o Bitcoin subiu 300%. Essa semana, você começou a ver aquelas ações pequenininhas dos Estados Unidos
subindo 500%, 1000%, né, por conta dos fóruns e redes sociais. Tudo isso é sinal de que tem muito dinheiro fácil né, e os investidores estão olhando, está criando bolhas especulativas de preço, né? Isso é muito perigoso, porque isso atrai muita gente, né? Todo mundo fala, pô, eu vou vender tudo e vou botar tudo em Bitcoin, porque o Bitcoin subiu 300%, isso aqui é onde eu quero estar. Só que isso é muito perigoso, porque muito provavelmente, na hora que você entrar, já é muito tarde, né? E aí, lembre, em 2017, o Bitcoin foi de $20 mil para $4 mil em questão de um mês e meio, né? Então, quem apostou tudo lá no Bitcoin acabou perdendo muito dinheiro. Então, a melhor forma de se proteger, né, contra esses cenários de excesso, né, de preços é ter uma carteira diversificada. Então, as pessoas falam, posso investir em criptomoedas? Pode, né? Inclusive, a gente tem fundos na plataforma que investem em criptos, mas sempre controle o seu risco, né? Controle a exposição que você vai ter nesses ativos mais voláteis, né? Ficar tentando seguir essas euforias de preço é garantia que você vai destruir seu patrimônio, né? Isso é dado, né? Porque quando já virou euforia, provavelmente já está muito tarde, né, para entrar nesses ativos, mas tendo uma carteira diversificada, você consegue se beneficiar as ações de tecnologia lá fora, as BDRs, enfim, tem os ETFs, né, os fundos de bolsa, tem tanto, hoje a gente tem tanta opção de investir em ativos globais que faz muito sentido, sim, a gente diversificar numa carteira global, mas essa é a melhor forma de se proteger, né, via diversificação e também não via, eu vou correr tudo para a caixa, vou deixar tudo em CDI, porque também, como eu falei, não é a melhor alternativa. E por último, de riscos, os riscos do Brasil, que a gente já conhece bem, né? O principal deles sendo o risco fiscal, que está muito ligado ao risco político, né? Mas o que eu queria mostrar aqui é que a nossa dívida PIB, ela subiu bem, né, em 2020, e ela vai continuar elevada pela próxima década. Tá? Então, não é algo que a gente vai resolver em 2021 ou 2022. Então, todas essas discussões de orçamento do governo, teto de gastos, reformas estruturais, aumento de impostos, todas as discussões vão continuar sendo discussões muito relevantes para o Brasil na próxima década, porque a dúvida vai ser, como é que a gente vai pagar essa conta? Né? Como é que a gente vai conseguir reduzir esse endividamento? A boa notícia que eu trago é que o Brasil não quebra, né? O Brasil não vai quebrar. E por que disso? Porque hoje a nossa dívida é inteira em reais e detida por investidores brasileiros. É uma dívida que está aqui no Brasil. O percentual dos estrangeiros na nossa dívida é só 8%, o menor nível histórico, né? E é muito diferente, por exemplo, do cenário de 2002, né? Quando você pega as crises do passado no Brasil, o Brasil tinha 40%, 50% da dívida era externa, né? Era dívida dolarizada. Então, toda vez que tinha uma crise, o câmbio, né, ia lá para cima, como sempre vai, e a gente quebrava, porque a nossa dívida, de repente, dobrou de valor, né? E aí o credor lá fora falou, eu não vou emprestar para aquele país porque o Brasil está quebrado, né? Aí a gente tinha que acessar o FMI, tinha que sair correndo atrás de liquidez, o risco país explodia, né? Porque o Brasil literalmente quebrava, né, nesses cenários, né? Hoje em dia não, hoje em dia nossa dívida local está aqui no Brasil, a gente pode eventualmente pagar essa dívida via inflação, né? Deixa a inflação descontrolar, em 2, 3 anos essa dívida cai. Só que isso para a população de baixa renda é o pior imposto que tem, a inflação, a gente sabe muito, muito bem disso, né? Mas o meu ponto aqui é exatamente esse, que olha, a dívida é preocupante, ela é alta, mas a boa notícia é que pelo menos, né, o Brasil tem pouco risco de quebrar. Aí, aqui, né, depois eu mando essa apresentação para vocês, a gente tem, né, alguns papéis e formas de se posicionar nesse cenário que eu falei. Primeiro aqui, a gente listou alguns nomes que se beneficiam de uma reabertura econômica, né, papéis que sofreram bastante ano passado, que tem uma recomendação média dos analistas de mercado de compra, né, e que tem uma liquidez decente. Você vê vários papéis aqui de shoppings, varejo, bancos, setor de real estate, né, enfim,
são todos papéis que ficaram para trás, né, em relação à recuperação da Bolsa. A gente tem a nossa carteira Top 10 Ações XP, que a gente atualiza ela todos os meses. Essa não é uma carteira que a gente muda ela inteira todo mês, não é uma carteira, as melhores papéis para o mês, é os melhores papéis que a gente gosta e a gente vai atualizando ela todos os meses, mas a gente está visando aqui médio e longo prazo nela. A carteira de curto prazo ela é feita pelo nosso time de análise gráfica, né? Os analistas técnicos que estão olhando ali carteiras de mais curto prazo para quem gosta de fazer trading. Temos a carteira de dividendos, né? Os papéis que pagam bons dividendos e são dividendos recorrentes, né? Com pouco risco. E hoje ela está com uma média aqui de rendimento de dividendo de 6,8, que é bastante acima da taxa Selic, né? Então, é interessante a gente olhar para a Bolsa hoje como forma de renda também. A gente nunca olhou para a Bolsa como renda porque o juro sempre foi muito alto no Brasil, né? Mas hoje faz muito sentido a gente olhar para papéis mais defensivos como forma de renda, porque eles pagam dividendos muito superiores à renda fixa. Mesma história dos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários agem da mesma forma na carteira. Temos um basket aqui de ESG, né, que são as melhores empresas ranqueadas no Brasil do ponto de vista de meio ambiente, social e governança. Esse é um tema que veio para ficar, tá? Que cada vez mais vai ganhar mais exposição no Brasil. Então, a gente está focando bastante nesse tema aqui na XP. E aí, só, talvez, o último gráfico para mostrar para vocês é que é um gráfico de setores da Bolsa, né, dos últimos 12 meses. É só para mostrar que a recuperação que a gente teve de preços de ativos e de setores desde a pandemia, desde o começo da pandemia, foi muito desigual, né? Então, setores que se beneficiaram mais, obviamente, foi o setor de tecnologia, né, que acabou crescendo bastante ano passado, né, e o setor subiu mais de 100% em 2020. O setor de mineração, né, e siderurgia vem em segundo lugar, só que essa alta foi mais, você viu, foi bem aqui em novembro, né, que o setor descolou bastante. Foi ali depois da notícia das vacinas e também da eleição do governo Biden. E você tem vários setores mais ligados à economia real, como o setor de construção, setor de shoppings, né, que ainda estão bem para trás, né, em relação à Bolsa. Então, a gente está vendo o próprio setor de bancos, o setor financeiro também ainda está para trás em relação à Bolsa. Então, essa recuperação está sendo bem desigual, né, entre setores, e isso abre, obviamente, oportunidades do ponto de vista de olhar para quais setores a gente gosta mais de investir. A gente gosta de não só comprar os setores que estão indo melhor, mas também olhar para oportunidades nos setores que ficaram para trás, né, de boas empresas, bem geridas, porque elas podem ter um potencial de valorização maior, né, no médio prazo. Obviamente que no curto prazo ninguém quer investir numa ação de shoppings, né, com risco de segunda onda, enfim, de novos lockdowns, etc. As ações estão super lá embaixo, né? Mas em algum momento, né, a gente conseguindo resolver a pandemia, pode ser um setor interessante. Então, ao mesmo tempo que a gente gosta do setor de tecnologia, a gente gosta do setor de e-commerce, né, a gente acha que as empresas vão continuar indo bem em 2021, mas a gente faz apostas menores nesse setor hoje, dado tudo que subiu no ano passado, né? Mas como a gente constrói a carteira Top 10, só voltando rapidinho aqui, pensando um pouco disso, né? Não vamos olhar só os setores que estão indo super bem, e vamos também montar a carteira com esses papéis que têm um potencial de valorização interessante, que estão um pouco para trás em relação ao restante. Bom, eu vou parar por aqui, que eu já falei demais. Prometi falar 20 minutos, falando quase 40. Fernando, foi ótimo. Assim, a explicação super didática, a apresentação também muito bacana. As pessoas estão com algumas dúvidas. Uma delas é a seguinte: as análises, geralmente, elas são feitas dentro de um cenário, né? Seja ele realista, otimista ou pessimista. E quando você coloca ali Bolsa 130 mil pontos, qual cenário está sendo utilizado por vocês? E qual que seria um cenário, assim, quanto vocês estimam que a Bolsa poderia chegar num cenário pessimista ou num otimista, se esse for realista? Esse é o cenário base. O cenário base é 130 mil pontos. A gente não fez essa sensibilidade né, do que poderia ser um cenário pessimista ou um cenário
otimista, mas o que eu diria é o seguinte, que o que mais pode impactar, né, esses 130 mil pontos para cima ou para baixo são duas coisas. A primeira é a expectativa de lucro das empresas, né, que eu mostrei ali. Então, quanto que as empresas vão conseguir crescer esse ano e o ano que vem. Então, caso, né, essa recuperação econômica seja postergada, caso os preços das commodities caiam esse ano, que subiram demais, enfim, e o lucro das empresas comece a ser revisado para baixo, isso vai impactar diretamente o nosso target da Bolsa, né? Porque a forma que a gente chega no target da Bolsa é fazendo um compilado, né, das estimativas de lucro de todas as empresas do Ibovespa, né? A gente olha a composição do Ibovespa, a expectativa de lucro de todas as 73 empresas para os próximos 2 anos, né? E a gente tem algumas metodologias, mas em linhas gerais, isso tem um impacto grande, né, na nossa estimativa. E o outro fator que pode ter um impacto grande, né, nesse cenário de bolsa é a taxa de desconto, né, que é basicamente o nível de juros no Brasil. Mas a gente não usa os juros de curto prazo, tá? A gente não usa aqui a Selic, né, para determinar a taxa de desconto. A gente está usando juros de longo prazo no Brasil. E a verdade é que os juros de longo prazo no Brasil, eles caíram recentemente, né? Mesmo com o Banco Central dizendo que vai subir juros, os juros de longo prazo no Brasil já estava extremamente estressado, né? A gente tinha juros de curto prazo 2% ao ano, que é a Selic, e os juros de 10 anos no Brasil quase a 10% já, né? A curva estava extremamente empinada, né, que a gente chama no mercado financeiro, os juros futuros lá em cima, porque o mercado estava muito preocupado com essa questão fiscal no Brasil, né? Então, o mercado já estava precificando os juros, né, lá na frente bastante maior do que a taxa Selic. E isso é o que importa quando a gente vai fazer o valuation de ações na Bolsa, né? Quando a gente vai chegar no valor justo das empresas, o que importa é os juros de longo prazo, né? Não os juros de curto prazo. Como estava muito estressado, muito lá em cima, isso acaba pesando, né, no valor da Bolsa. Se o Brasil controlar o fiscal, né, essa trajetória da dívida começar a melhorar, enfim, e esse risco diminuir, trazendo essas taxas de juros para baixo, isso também pode, né, melhorar o nosso target do Ibovespa. Por outro lado, né, se a inflação sair do controle, etc., se o risco fiscal continuar e os juros futuros forem lá para cima, aí é o fator oposto, né, que vai pesar no nosso target da Bolsa. Então, em linhas gerais, são esses dois principais, né, componentes aí: o lucro das empresas e a taxa de desconto, que é determinada pelos juros de longo prazo, né? Aí muita gente pergunta para onde pode ir a Bolsa se sair o Paulo Guedes, enfim. Mas isso são cenários de curto prazo, né? Isso não vai mudar o cenário de médio prazo, de 12 meses, né? Isso muda ali na semana, no mês, no máximo, mas, como eu falei, no médio prazo, isso não... as questões políticas, né, e o noticiário aí do dia a dia tem pouco impacto no valor, né, das empresas no médio prazo. Claro. Você poderia comentar os principais riscos por trás da forte alta da Bolsa nos últimos 3 meses? Principais riscos por trás da alta? A forte alta. Estou perguntando se você poderia comentar os principais riscos por trás da forte alta da Bolsa nos últimos 3 meses. É porque a Bolsa subiu muito, né? Na verdade, ela subiu muito porque ela estava muito descontada também, né? Então, assim, e demorou mais para voltar aqui também, né, Fernando? Lá fora voltou mais rápido. Exato. Então, assim, eu acho que o risco aqui é que sim, a Bolsa subiu bastante e bem rápido, né? A gente foi aí para quase 125 mil pontos, né, em uma tacada só. O risco principal é o risco de uma correção de curto prazo, né? Porque em algum momento a gente vai ter alguma correção, muito difícil saber se vem hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Em algum momento a gente tem uma correção. Mas o que eu digo é assim, é pior você ficar sentado em caixa por muito tempo esperando essa correção vir, porque vamos assumir que você estava ali nos 100 mil pontos
em novembro, esperando a Bolsa corrigir, né? Aí a Bolsa não corrige, ela sobe lá para 130 mil pontos, aí ela cai para 115, e aí sim você decide investir, né? Mas você investiu a 115, né? Enquanto você está desde os 100 mil esperando a Bolsa cair. Então, assim, tem vários estudos de caso, né, que mostram isso, que ficar em caixa por muito tempo esperando versus o investidor que faz aportes constantes e regulares, né, é muito melhor o retorno no médio e longo prazo para quem faz aportes constantes e regulares, né, e que nem olha para o mercado, sabe? Uma pessoa que deixa ali no automático, vou fazer um aporte aqui e nem vou olhar, é muito melhor do que a pessoa que tenta acertar o timing. Porque acertar o timing de mercado é muito difícil, né? Porque o teu instinto te diz para você vender a tua casa e comprar tudo em bolsa quando ela está a 200 mil pontos, e teu instinto te diz para sair correndo da bolsa quando ela está a 60, né? E o que você deveria fazer é exatamente o contrário, né? Mas o teu instinto diz ali é exatamente o oposto disso. Então, controlar essas emoções é muito difícil. A melhor forma que eu digo, né, que a gente pode controlar essas emoções é estabelecer qual é a sua carteira ideal, né? E por isso que o seu assessor de investimentos é tão importante nesse processo. Porque se vocês chegarem, por exemplo, a conclusão que para o seu perfil de investidor ter 30% de renda variável, entre renda variável global e doméstica é o ideal para você, o que vai acontecer? Quando a bolsa subir demais, esse 30% vai virar 40%, 50% da sua carteira. É o rebalanceamento da carteira, né, Fernando, que é tão importante. Exatamente. Então, você vai ter que vender, né, bolsa para voltar para os 30%. Exatamente isso, Emília. Quando a bolsa cai demais, esses 30 viram 15, né? Então, você tem que tirar dinheiro de caixa, de outros investimentos, para aportar mais em renda variável na baixa. Então, esse rebalanceamento da carteira faz com que você tire a questão emocional da jogada, né? Você vira anticíclico, né? Você compra na baixa e vende na alta. Porque se a gente ficar tentando operar o mercado, enfim, é muito difícil controlar essa vontade que você vai ter, enfim, e às vezes assim, o fator complicador é você convencer que a pessoa precisa comprar mais ações, mesmo num cenário onde está tudo caindo, né? Está tudo desmoronando e aí você tem que... Mas assim, o racional, né? Vocês fizeram um bom trabalho, assim, porque o investidor brasileiro fez um excelente trabalho, porque o investidor brasileiro comprou muita bolsa lá nos 60 mil pontos, né? A gente foi a primeira vez que numa crise, né, a gente viu os investidores entrando em peso, né, na bolsa e ganharam muito dinheiro, porque a bolsa foi de 60 para 120 mil em menos de um ano, né? Enquanto que o investidor estrangeiro saiu lá embaixo e está voltando agora, né? O investidor estrangeiro saiu em massa do Brasil em maio, junho, julho e agosto, e agora que está começando a voltar, né? Enquanto que o investidor brasileiro, pessoa física principalmente, foi muito bem, né, nessa última crise e agiu da forma correta, né? Usou a crise como uma oportunidade. Ô, Fernando, e como você vê essa questão do setor de varejo aqui no Brasil, que as ações dispararam, né, e aí tem tido correções? Como que você vê esse setor hoje? Olha, o setor de varejo é um setor que foi... Tem vários setores de varejo dentro do setor de varejo, né? Você tem as drogarias, os supermercados, né, as empresas de e-commerce e vestuário, enfim, tem uma salada grande. O pessoal tem falado muito de Via Varejo, né, que virou assim uma das queridinhas, né, da bolsa, e ela andou tendo algumas correções. E aí Isso. as pessoas... O setor de varejo, de maneira geral, assim, incluindo Via Varejo, Magazine Luiza, até mesmo os supermercados, né, acabaram se beneficiando na pandemia pelo fato de que as pessoas receberam o auxílio emergencial, né, e gastaram bastante desse auxílio emergencial. Então, você viu venda de celular, de computador, enfim, vários itens, entre aspas, mais supérfluos, né, disparando no ano passado. Televisão também, né, a venda disparou no Brasil, linha branca, etc.
As vendas via internet também dispararam, né, porque estava todo mundo em casa, então a penetração de internet, de vendas do e-commerce, né, subiu demais em 2020. E mesmo para os supermercados, as vendas subiram 20% ano passado, porque as pessoas começaram a comer mais em casa, né, sair menos para restaurantes, viajar muito menos, né. Então, todo mundo acho que deve ter visto a conta mensal de supermercado disparando, né? E recentemente até os preços de alimentos estão ajudando essa conta mensal aí ficar muito mais cara. Então, o que aconteceu? Os investidores passaram a ficar com muito medo do setor de varejo pelo fato de que o auxílio emergencial acabou, né? Então, o pessoal falou, opa, esse setor não dá para encostar porque, né, tem o auxílio emergencial, não sei o que vai acontecer com as vendas, né? As vendas vão despencar, etc. Então, de repente, virou um setor que todo mundo amava para um setor tóxico, né? E aí os investidores saíram correndo do setor de varejo. A gente acha que teve muito exagero nesse movimento, né? A gente não acha que os resultados das empresas vão decepcionar tanto assim, que vão desmoronar, que a história acabou. O mercado muitas vezes exagera para os dois lados, né? Exagera para o lado positivo e exagera para o lado negativo, né? A gente acha que a digitalização do varejo vai continuar, as empresas estão super bem capitalizadas, né? Todas as empresas usaram a crise e o rally depois da crise para se capitalizar, então você teve oferta muito grande da B2W, da Mercado Livre, da Via Varejo, né? Assim, todo mundo capitalizou seus balanços, investiu ainda mais em tecnologia, em entrega, em delivery, frete grátis, enfim. E a gente mostrou num relatório do nosso time de economia recente que foi criada uma poupança muito grande no Brasil ano passado, desse dinheiro que não foi gasto em viagens, em bares e restaurantes, né? E também por conta do auxílio emergencial, que não foi gasto 100% desse dinheiro. O dinheiro que foi salvo no Brasil, né? O que eu estou dizendo poupança no termo amplo, não só poupança, mas, né, os brasileiros guardaram muito mais dinheiro no ano passado. E isso dá coisa de 60 bi de reais, tá? Essa poupança circunstancial, e aí que foi criado esse colchão de liquidez. Então, o nosso ponto é que o brasileiro tem dinheiro guardado, sim. E esse fim do auxílio não vai ser o fim do mundo, que as coisas vão desmoronar. Mas o mercado acabou olhando muito dessa forma. O setor de varejo agora não dá para encostar. A gente acha que foi bem exagerado esse movimento. Por isso que a gente tem C&A na carteira, a gente continua com Via Varejo na carteira, a gente gosta de Vivara, a gente tem vários papéis, a própria Lojas Americanas, a gente gosta, não está na carteira agora, mas enfim, porque o mercado acabou exagerando um pouquinho essa visão de que o setor de varejo ia ser impactado demais com o fim do auxílio. E o que você acha de ouro, prata? Você acha que faz sentido ainda estar entrando em ativos atrelados a ouro e a prata? Você acha que já subiu muito, principalmente o ouro, né? Eu acho que faz, e aí como full disclosure, eu tenho mais ou menos 5% da minha carteira pessoal em ouro e prata, mas eu não teria um percentual muito elevado nesses ativos, né? Eu acho que eles trazem uma boa proteção de capital, né? E principalmente em relação à inflação, né? E ao dólar também, né? Se o dólar subir, são ativos dolarizados, né? Então ajuda como preservação de capital, mas não são ativos de apreciação de capital de longo prazo, né? Ações no longo prazo se mostram melhores do que metais preciosos, por um simples motivo: o metal precioso, ouro e prata, eles não te pagam nenhum dividendo, nenhum cupom, né, para você tê-los, né, em carteira. Quanto um título de renda fixa ou uma ação, né, te pagam dividendo, e aquele dinheiro, se você não precisar usar aquele dinheiro, você reinveste aquele dinheiro e você vai criando aquela bola de neve no seu patrimônio, né? Que você reinveste, você tem mais, aí isso cresce, reinveste e vai crescendo. O ouro e prata, tem o que a gente chama do carrego negativo, né? Que te custa para carregar aqueles ativos, eles não te pagam nada, nenhum yield, né? Nenhum rendimento para carregá-los na carteira. E tem mais um probleminha de curto prazo com eles,
que é o fato de como a expectativa de inflação lá fora está subindo, os juros voltaram a subir, né? Então, os títulos de 10 anos lá fora, etc., têm subido recentemente, e isso pesa, né, no ouro e na prata, porque acabam competindo, né? Toda vez que juros sobem, o pessoal foge de ouro e prata porque, né, fala, putz, eu vou correr vou voltar para a renda fixa, né? Vou ganhar mais dinheiro lá, né? Isso. Então, eu tenho, né, mas eu tenho um percentual pequeno, porque eu acho que, assim, a gente não está num cenário apocalíptico, né? Ouro e prata funcionam muito bem num cenário que você acha que o mundo vai acabar, né? Olha, o mundo vai acabar, foge, né, e vamos todo mundo para um bunker, aí dá para ter um percentual muito grande de ouro e prata. O cenário de 2021 não é um cenário apocalíptico, né? Então, eu não acho que faz sentido ter uma grande exposição a metais preciosos. BDR também, você vê assim como... O que você vê de vantagem e desvantagem? Porque antes a BDR só podia ser comercializada para o investidor qualificado, né? E agora o investidor regular também está podendo comprar, e aí tem tido um movimento também de muitas pessoas querendo comprar a BDR. Como que você vê isso dentro da carteira do cliente, dentro do portfólio? Olha, eu acho que faz muito sentido, né, a gente começar a adicionar investimentos internacionais de maneira geral, né? Então, acho que tem que ter investimento internacional. Para quem não quer comprar diretamente as ações, né, porque putz, eu não sei se Facebook é melhor que Apple, que é melhor que Google ou Amazon, você pode comprar os fundos, né, internacionais. Então, a gente tem os melhores gestores do mundo aí na nossa plataforma, que tem times especializados, né, no mundo inteiro olhando as ações. Você pode comprar os ETFs, né, que são os fundos de índice. Então, hoje tem fundos de índice listado de Estados Unidos, de China, de Europa, né? Então, você compra as maiores empresas, né, dessas regiões diretamente da B3, via o ETF, sem precisar fazer a escolha de uma ou outra. Mas para quem, né, gosta, putz, eu gosto muito da Apple, eu gosto muito da Nike, eu muito do McDonald's, né, eu acho que são excelentes empresas, eu quero comprar as BDRs, eu acho que faz muito sentido, né, começar a olhar e ter BDRs na carteira, porque a nossa bolsa, infelizmente, a gente não tem grandes expoentes de tecnologia, a gente não tem grandes expoentes, né, de setores como biotecnologia, farmacêuticas, né. Então, a nossa bolsa ainda está mudando, né, com os IPOs, mas ainda é muito focada em commodities, bancos, né, os setores mais da economia velha, né. Então, faz sentido, sim, a gente olhar para as BDRs com essa forma de diversificação de carteira, né, investindo em outros temas, outras empresas. Aí muita gente fala, mas e o câmbio? Né? E se eu comprar a BDR e o câmbio voltar lá para os R$5, como vocês estão estimando? Assim, sinceramente, eu não ficaria tentando operar BDRs com uma visão de câmbio, né? Eu olharia muito mais, eu estou investindo na Nike, eu estou investindo na Amazon. Essa empresa gera lucros em dólares, então faz sentido ser um ativo dolarizado, né, na carteira. E ter ativos dolarizados na carteira é um hedge muito bom, né? É uma proteção muito boa para sua carteira, porque toda vez que dá um pepino no Brasil, o dólar sobe, né? Então, para mim, uma das melhores proteções da carteira sempre é ter dólar. Mas no passado, ter dólar para a gente era ter um fundo cambial, que é muito ruim, né? Você está comprando papel moeda, você não está comprando, né, as ações da Apple, as ações da Amazon, que são empresas que crescem, geram lucro, né? São investimentos de longo prazo. Você está investindo na moeda, só que também não, é mais uma especulação do que qualquer outra coisa. Então, sim, a XP recomendou muito fundo internacional, né, durante a pandemia, e assim foi muito assertiva. As carteiras recuperaram muito por conta desses fundos também no primeiro momento, que a gente diversificou mais ainda a carteira. Foi um movimento bem assertivo que a XP fez, né, vocês aí na recomendação. Eu queria que você comentasse um pouco também sobre a aposta do mercado em relação às empresas, né, que tem o selo ESG, em relação também à energia renovável, que eu acho que tem tido cada vez mais uma procura assim, de conhecer um pouco mais e também de investimentos indo para essas empresas, né, Fernando? Tá bom.
Vamos falar do ESG e também vou falar depois da resposta para a pergunta do Igor, que tinha perguntado aqui no chat, falar um pouquinho mais dessa história que está acontecendo no curto prazo lá nos Estados Unidos, GameStop, essa maluquice toda. A questão de meio ambiente, social e governança, né, lá fora é um movimento que já está muito avançado, né? Hoje em dia, mais de 70% do dinheiro, que é 75% do dinheiro ativo lá fora, que não está em fundos passivos, né, fundos que replicam o índice, já levam em conta, né, questões de ESG para tomada de decisão. Então, assim, empresas que não são bem avaliadas por critérios ESG acabam, né, sofrendo bastante hoje em dia, porque muitos fundos simplesmente não olham mais para essas empresas, não investem nessas empresas e estão fora do radar, né, literalmente. Então, o que era antes, né, no passado, a última coisa que o investidor ia olhar, ele olhava, né, para o fundamento, para a gestão, para o setor, para a companhia, para o valuation, quanto que estava caro, estava barato, e por último ele ia olhar para as questões do ESG. Agora é a primeira coisa, primeiro filtro que muitos investidores olham, e se a empresa não passar naquele filtro, esquece, não adianta se a ação está extremamente barata, não adianta, né? O investidor nem olha para esses papéis. Esse movimento está começando no Brasil, né? Eu diria que tem muito chão ainda pela frente, mas a gente já viu uma mudança grande, né? Várias assets, né? Vários fundos levando isso em consideração, construindo times para fazer análises próprias ESG ou usando, né, já ratings ESG de consultorias, né? A gente aqui na XP está com um projeto de montar um rating próprio, né, ESG, que leva tempo, né? Tem várias análises que têm que ser feitas, enfim, mas é uma mudança que veio para ficar. E para quem quer investir nessas empresas, hoje já tem vários produtos, vários fundos dedicados a investir né, em ativos, em empresas bem ranqueadas em ESG. E o que a história mostra é que essas empresas elas batem o índice há muito tempo, né, que elas vão melhor que o índice. E aí tem várias teorias por trás disso, né? Uma teoria diz que é porque, né, você tem mais dinheiro indo atrás de ESG. Tem gente que diz, olha, você investir em boas empresas ESG, você está eliminando as más empresas, né, as empresas que vão mal. Então, se tirando as más empresas, você naturalmente vai melhor que o índice. Enfim, tem algumas teorias, mas a verdade é que os dados históricos mostram isso, né? Que elas não são só boas para o meio ambiente, para a sociedade, mas elas também são boas de gerar retornos, né, acima da média no longo prazo. E aí, só responder a pergunta do Igor aqui, então, Igor, né, Fernando? Você poderia falar um pouco sobre o caso GameStop e o que você pensa desses movimentos daqui para frente? Posso sim. Então, assim, para quem não acompanhou, né, o que tem acontecido, então, alguns investidores começaram a postar em fóruns de redes sociais, né, principalmente no Reddit, para investidores comprarem algumas ações, né? E eles escolheram principalmente as ações que têm uma posição vendida muito grande pelos fundos, né? O que é uma posição vendida, uma posição short dos fundos? Quando você não tem a ação, né, mas eu tomo emprestado a ação, eu falo, eu acho que essa ação vai cair. Então, eu tomo emprestado essas ações, eu pago por esse empréstimo, né, você paga um contrato, um valor pré-acordado, né, no momento que você toma emprestado essas ações. Com essas ações em mão, você vai lá e vende essas ações na bolsa, esperando que essas ações vão cair de preço e você recompra essas ações a um preço mais baixo, né, do que você vendeu, e você gera esse lucro. Então, você gera esse lucro, paga, né, o FII para quem te alugou aquelas ações, e é assim que você ganha dinheiro em um short, né, em uma venda a descoberto. Então, esses investidores, pessoas físicas, começaram a se juntar nos fóruns e falaram, bom, vamos comprar GameStop, né? E a GameStop estava a $2 ano passado, subiu bastante ano passado já, fechou a $18, né, no final do ano passado, e esse movimento foi ganhando mais e mais, né, seguidores, né, nas redes sociais, e esse ano, né,
as ações saíram de $18 e bateram $350 ontem, né? Subiram mais de 1000% em algumas semanas. E aí os investidores começaram a olhar para as outras ações que também eram muito parecidas, né? Que tinham uma posição short muito grande dos fundos. E aí foram comprar a AMC, que é uma empresa de cinema, né? A GameStop é uma varejista de games, né? E uma empresa que todo mundo falou, vai quebrar, né? Porque ela está 100% exposta a shoppings, né? Só tem loja física e hoje gaming está virando tudo streaming, né? Tá todo mundo jogando games online e não indo em loja de shopping comprar, né? O CDzinho ali, né? O DVD do game. Então todos os fundos estavam apostando que aquela empresa fosse quebrar, os investidores, pessoas físicas, começaram a squeezar os fundos, né? E o fundo daí, quando você não tem a ação, você tem que recomprar. Se você é zerado naquela posição de risco, né? Você tem que recomprar lá em cima com um prejuízo enorme. E isso causou ontem uma queda gigantesca na bolsa lá fora, caiu 3% o S&P, porque os fundos tiveram que começar a vender as outras posições que eles tinham para cobrir esse buraco, né? Então, eles perderam muito dinheiro no short, eu vou começar a vender todo o resto para cobrir esse buraco. O que aconteceu hoje? Hoje de manhã, os apps, né, que fazem o trading, principalmente o Robinhood, que é o principal deles, vetaram os investidores de comprarem essas ações. Então, bloquearam uns 10 tickers, umas 10 ações dos investidores comprarem. E aí as ações despencaram, né? Porque eles só puderam vender as ações, não podiam comprar mais. E essas ações hoje caíram 40%, 50% no dia. Então, isso ajudou a bolsa a subir até. Porque você parou com esse movimento dos fundos perderem muito dinheiro, terem que se desfazer de outras posições, e o que pesou no mercado ontem, né? Hoje o mercado subiu, na minha leitura lá fora, muito por conta disso, né? Porque essas ações despencaram, você voltou para um nível de risco mais, né, controlado, e isso aliviou a queda da bolsa. Isso significa que acabou? Não, né? Porque uma vez que esses investidores puderem, eles vão poder em algum momento voltar a comprar esses papéis, ou eles podem olhar para outros papéis, né? Eles podem começar a discutir outras ações, outros ativos nesses fóruns. Então, eu acho que aqui vai ter consequências de regulação, né, que devem ser colocadas em prática, mas aqui eu acho que tem um fator também desse dinheiro muito fácil, né? Então, é especulação pura, né, que a gente está vendo. Isso, né, a gente viu especulação no Bitcoin, especulação em Tesla, etc. Agora o pessoal está olhando para outros ativos para especular, né? Enfim, então tem que tomar muito cuidado, né, com essas especulações. Já se criaram grupos aqui no Brasil, né, para algumas ações, como o IRB, né? Então, assim, a verdade é que manipulação de preço é crime, né? Manipular o preço de uma ação visando a manipulação de preço, por si só, é crime da cadeia, né? Então, assim, esses investidores, pessoas físicas, também vão ser investigados nos Estados Unidos, né, por conta disso. Mas, obviamente, é muito mais difícil, né, a SEC chegar no final de quem foram as pessoas, mas elas vão ser investigadas também. Mas, enfim, eu acho que é tudo um sinal, né, ou tudo uma consequência, na verdade, desse dinheiro fácil, essa liquidez vasta que tem no mundo, acabam criando essas bolhas especulativas de preço em vários ativos. Com certeza. E, Fernando, para a gente encerrar, queria fazer uma última pergunta que mandaram aqui para mim no meu WhatsApp, que é, em um horizonte de um ano, quais são os 5 nomes de empresas que não podem faltar na carteira de um cliente que tem investimento em renda variável? Olha, depende muito do perfil desse cliente, né? Mas o que eu diria é que acho que a gente tem que ter uma diversificação entre, né, setores expostos ao dólar, né, como, por exemplo, o setor de commodity, né, minério de ferro ou siderurgia, né, como uma Gerdau, Klabin, né, de papel celulose. Enfim, é importante a gente ter, mesmo na carteira de renda variável, esses papéis que se beneficiam da alta do dólar e se beneficiam dessa alta de commodities, né? Então, tem várias empresas excelentes no Brasil, né, de produtor de commodities. A gente gosta muito da Vale, né? A gente acha que o papel ainda continua bastante barato, né? Acho que tem que ter exposição a setores domésticos também,
né? Então, a gente gosta do setor de varejo, apesar dessa panicada que o mercado deu recente, a gente acha que foi exagerada, né? A gente gosta do setor dos supermercados, que também as ações não recuperaram ano passado, a gente gosta de e-commerce, né? Acho que tem que ter exposição a varejo também. O setor de saúde é um setor interessante de a gente olhar, porque hoje a gente tem muito mais expoentes na bolsa, né, do setor de saúde, né, como, por exemplo, a Redditor, né, como, por exemplo, agora está juntando, né, a Apvida Intermédica, mas é um setor que vale a pena olhar também. E aí ter setores que são empresas boas pagadoras de dividendo, né, que aí, no caso, ou o setor elétrico, né, ou até o próprio setor de bancos, né, que tem dividendos projetados bem gordos para esse ano, né, dividendo de 6%, 7%, 8% nesse ano, que também é bem acima da Selic. Então, meu ponto é fazer uma composição de carteira, né, e não só olhar os papéis que podem subir mais, né, que eu acho errado. Eu acho melhor olhar tem papéis que se beneficiam de uma alta do dólar, de alta dos commodities, papéis são bons pagadores de dividendos, né, que trazem uma renda ali para a carteira, papéis que, né, têm um potencial de valorização maior do setor doméstico, enfim, tem vários, e talvez colocar aí uma pimentinha na carteira são aqueles papéis que ficaram bem para trás, que estão muito largados, enfim, que você tem que ter uma paciência mais longa, né? Você sabe que em algum momento podem recuperar bastante de preço para se beneficiar também dessa potencial alta em algum momento, né? E não ficar tentando seguir só os papéis da modinha, né? Os papéis que subiram mais, eu acho que não é uma boa forma de montar uma carteira. Eu acho que diversificar por setores diferentes, eu acho que é sempre uma boa escolha, né? Você acaba mitigando o seu risco também, né? Exato. Fernando, quero te agradecer em nome da Aspen por você estar participando hoje com a gente. Foi bem bacana, foi bem didático. Você tem uma linguagem que eu acho que é fácil das pessoas entenderem, até que tem quem não entende muito de investimento, eu acho que conseguiu entender. Quero agradecer a todos também que ficaram com a gente até agora, que participaram. Quero falar que a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida também que vocês tenham ficado aqui em relação a esse bate-papo, a essa apresentação. E desejar boa noite para todo mundo e que todo mundo se cuide, né, e fique bem, que logo, logo essa pandemia também vai passar, se Deus quiser, né, Fernando? Tomara. E eu deixei aqui o endereço do site, né, de conteúdos, que vocês podem acompanhar lá todas as nossas análises. Tá tudo lá, tá bom? Obrigado. Ótimo, e tem sempre as carteiras recomendadas, esse link ele realmente é muito bacana, porque traz um pouco de cada coisa, né? Tem a carteira recomendada de previdência, carteira recomendada para investimento, é muito bacana mesmo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite para todo mundo.